A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o Diácono Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento da Palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da Palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da Palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro do Números, do capítulo 16 ao capítulo 20. Vamos orar? Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Livro do Números, capítulo 16. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe e Aon, filho de Pelé, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados à assembleia, homens de posição. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é santo, que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: Ouve agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe? E se fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Assim tu e toda a tua congregação estai contra o Senhor. E Arão, quem é ele que murmurais contra ele? E Moisés mandou chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram: Não subiremos, porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto, senão que também totalmente te assenhoreareis de nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campo e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a esses homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: Não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: Tu e toda a tua congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu, eles e Arão amanhã, e tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada um o seu incensário. Tomaram, pois, cada um o seu incensário, neles puseram fogo e deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Apartai-vos do meio dessa congregação, e os consumirei no momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda carne, pecará um só homem e indignar-te-ás tu contra toda a congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda esta congregação, dizendo: Sobe do derredor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi até Datã e Abirão, e após eles seguiram os anciões de Israel. E falou à congregação, dizendo: Desviai-vos, peço-vos, da tenda destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que, porventura, não pereçais em todos os teus pecados. Subiram, pois, do derredor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem, como morrem todos os homens, e se forem visitados, como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a todos os seus bens. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu. Assim pereceram no meio da congregação. E todo o arraial que estava ao redor
redor deles fugiu dos gritos deles, porque diziam, para que não nos traguem a terra também a nós. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome o incensário do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra as suas almas, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar o sacerdote tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados e os estenderam em folhas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei no momento. Então prostraram-se sobre seus rostos. E disse Moisés a Arão, toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande a indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. E tomou Arão como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, mas eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. E estava em pé perante os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram pela causa de Corá. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Capítulo 17. A vara de Arão floresce. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém, o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a voz. E serás que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuraram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, para cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre os deles. E Moisés pôs varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzia flores e brotava renovos e dera amêndoas. Então Moisés tirou todas as varas de diante do Senhor e todos os filhos de Israel, e eles ouviram e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés, torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo, eis aqui nós expiramos, perecemos, nós todos perecemos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todo consumidos? Capítulo 18. Os deveres dos sacerdotes dos levitas. Então disse o Senhor a Arão, tu, teus filhos e a casa de teu pai contigo, levarei sobre vós a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. Também farás chegar contigo os teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti, que te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho, e eles cumprirão as suas ordens e terão o encargo de toda a tenda. Mas não se chegarão aos utensílios do santuário, nem o altar, para que não morram, tanto eles como vós. Mas se ajuntarão a ti e farão o serviço da tenda da congregação em todo o ministério da tenda, e o estranho não se chegará a vós. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e o serviço do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. São dados a vós em dádiva pelo Senhor, para ministrar o serviço da tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo cumprireis o vosso sacerdócio no tocante a tudo que é do altar e a tudo que está dentro do véu. Nisto servirei. Eu vos tenho dado o vosso sacerdote em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar morrerá. Disse mais o Senhor a Arão, eis que eu te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel. Por causa da unção, as tenho dado a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo. Isto terás das coisas santíssimas do fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, com todas as suas expiações pelo pecado,
pecado e com todas as suas expiações pela culpa, que me restituirão. Serão coisas santíssimas para ti e para os teus filhos. No lugar santíssimo as comerás, todo o homem a comerá, santas serão para ti. Também isto será teu, a oferta alçada dos seus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. A ti, a teus filhos e às tuas filhas contigo, os tenho dado por estatuto perpétuo. Todo o que estiver limpo da tua casa, delas comerá. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do mosto e dos grãos, as suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa, os comerá. Toda a coisa consagrada em Israel será tua. Tudo que abrir a madre e toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homem como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos filhos resgatará. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. O que deles se houver de resgatar, resgatarás. Da idade de 1 mês, segundo a sua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito da vaca, ou primogênito de ovelha, ou primogênito de cabra, não resgatarás. Santos são. O seu sangue aspergirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. E a carne deles será tua, assim como o peito da oferta de movimento e o ombro direito teus serão. Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo. A aliança perpétua de sal perante o Senhor é para ti e para a tua descendência contigo. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. E eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: também falarás aos levitas, e dir-lhes-á: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos, e contar-se-vos-á a vossa oferta alçada como grão da eira e como plenitude do lagar. Assim também os oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que receberem dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. De todos os vossos dons oferecereis toda a oferta alçada do Senhor, de tudo o melhor deles a sua santa parte. Dir-lhes-á, pois, quando oferecerdes o melhor deles como novidade de eira e como novidade do lagar, se contará aos levitas. E os comereis em todo lugar, vós e as vossas famílias, porque vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação. Assim não levareis sobre vós o pecado quando deles oferecerdes o melhor, e não profanais as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Capítulo 19. A novilha vermelha e a água purificadora. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que tragam uma bezerra ruiva, que não tenha defeito e sobre a qual não tenha sido posto jugo. E a darei a Eleazar o sacerdote, ele a tirará para fora do arraial e a degolará diante dele. E Eleazar o sacerdote tomará do seu sangue com o seu dedo e deles espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a bezerra perante os seus olhos, e o seu couro, a sua carne, o seu sangue, com o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro, isopo e carmesim, e os lançará no meio do fogo que queima a bezerra. Então o sacerdote lavará suas vestes, banhará sua carne na água e depois entrará no arraial. E o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que queimou lavará suas vestes com água. Em água banhará a sua carne e imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra e a porá fora do arraial, num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Expiação é. E o que apanhou a cinza da bezerra lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Isso será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e aos estrangeiros que peregrinam no meio deles. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com aquela água, e ao 7º dia será limpo. Mas se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo ao 7º dia. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e aquela pessoa será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi aspergida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia. E esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entrar naquela tenda
tenda, e todo aquele que nela estiver será imundo 7 dias. Também todo vaso aberto sobre a qual não houver pano atado será imundo. E todo aquele que sobre a face do campo tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para um imundo, pois, tomarão da cinza da queima da expiação, e sobre ela colocarão água corrente no vaso. E um homem limpo tomará isopo e o molhará naquela água, e aspergirá sobre aquela tenda, sobre todos os móveis, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. E o limpo, ao terceiro e ao sétimo dia, aspergirá sobre o imundo, e ao sétimo dia o purificará e lavará as suas vestes, se banhará na água, e à tarde será limpo. Porém, o que for imundo, e se não purificar do meio da congregação, será ele extirpado, porquanto contaminou o santuário do Senhor. Água de separação sobre ele não foi aspergida, imundo é. Isto lhe será por estatuto perpétuo, e o que aspergir a água da separação, lavará suas vestes, e o que tocar a água da separação, será imundo até a tarde. E tudo o que tocar o imundo também será imundo, e a pessoa que o tocar será imundo até a tarde. Capítulo 20. A morte de Miriam. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: Oxalá tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau, lugar onde não há semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem tem água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. Moisés fere a rocha. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Então saiu água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e se santificou neles. O rei de Edom não deixa o povo passar. Depois Moisés de Cádiz mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel: Sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e como nós no Egito habitamos muitos dias, e também como os egípcios nos maltrataram, a nós e aos nossos pais. E chamamos ao Senhor, ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade da extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pelo caminho aplainado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas. Não desejo alguma outra coisa, senão passar a pé. Porém ele disse: Não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo. Por isso Israel se desviou dele. A morte de Arão. Então partiram de Cádiz, assim os filhos de Israel com toda a congregação chegaram ao monte Hor. E falou o Senhor a Moisés e Arão no monte Hor, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido ao seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes à minha ordem nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar seu filho, e faze-os subir ao monte Hor, e despe a Arão as suas vestes, e veste-as em Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e subiram ao monte Hor perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu Arão das suas vestes, e as vestiu em Eleazar seu filho. E morreu Arão ali sobre o cume do monte. Então desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias, toda a casa de Israel. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus
Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado, cada irmão.